Fala, meu aluno implacável, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos, o maior curso preparatório para guardas municipais do país, e tenho a honra de estar com vocês nesta noite aqui no canal da Implacável Concursos em mais uma aula gratuita, dedicada desta vez ao concurso da Guarda Municipal de Itatiba. Pessoal, o nosso conteúdo programático é comum a praticamente todos os concursos de guardas municipais do país. Logo, se você estiver estudando para outro concurso de guarda, você é muito bem-vindo para cá. Resolveremos questões da nossa banca VUNESP, de modo a extrair o máximo de conhecimento possível de cada questão. E assim vamos aprender sobre o direito constitucional e também entender qual é o modus operandi da banca VUNESP. Mas para que isso possa acontecer de uma forma bem plena e para que eu esteja aqui mais vezes com vocês, eu gostaria de fazer um pedido. Deixa seu like nesse nosso vídeo. Esse seu like é fundamental para que tenhamos mais e mais conteúdo gratuito de qualidade aqui no canal da Implacável Concursos. Como você sabe, a Implacável Concursos ela disponibiliza muito conteúdo gratuito aqui para você. Aproveite isso, deixe seu like, se inscreva no canal, pois isso vai fazer com que a Implacável ofereça mais e mais conteúdo gratuito de qualidade para vocês, tudo bem? Bom, então sem perder mais tempo, vamos iniciar o nosso conteúdo aqui do Direito Constitucional para a Guarda Municipal de Itatiba. Antes disso, quero deixar à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques, pois caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, ou caso você queira acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concurso no YouTube, você pode acompanhar tudo isso também por meio do meu Instagram, tudo bem? Vamos aqui, pessoal, analisar inicialmente o nosso conteúdo programático. Como já se sabe, a banca examinadora do concurso, tá? Não do último concurso, né? A nossa banca examinadora é a banca VUNESP. E a banca VUNESP, ela tem um estilo diferente de cobrar, a gente vai perceber aqui diante das questões, mas o conteúdo de direito constitucional é um conteúdo bem simples. O conteúdo de direito constitucional envolve o artigo 5º da Constituição, o artigo 6º e o artigo 144. Quando eu falo do artigo 5º, embora pareça pequeno, né, porque é só um artigo, a gente sabe que ele é bem extenso, pois ele é composto de 79 incisos, tá bom? Ó, são 79, vou colocar aqui em numeral romano também, incisos. Beleza. A gente encontra 79 incisos no artigo 5º, que acaba trazendo para nós a maior parte do conteúdo programático do direito constitucional. Quanto ao artigo 6º, a gente só tem o caput do artigo 6º e o parágrafo único, que trata dos direitos sociais em específico, tá bom? Aqui a gente vai extrair apenas a lista dos direitos sociais. Interessante, só colocaram o artigo 6º, não colocaram os demais dispositivos que correspondem aos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, lá do artigo 7º, nem sobre a compreensão de sindicalização, nem sobre o direito de greve e as demais determinações. Isso é importante para a gente, só o artigo 6º. E o artigo 144, que envolve a matéria da segurança pública, como vocês sabem. Este dispositivo também é muito importante, mas se a gente observar as questões de concurso público, acaba sendo algo mais fácil, porque sabemos que a segurança pública é um assunto bem tranquilo de se obter, né? Até porque ele tem muita pertinência temática ao seu cargo. Você que será guarda municipal será um agente de segurança pública daqui a pouquinho. E por essa razão, conhecer da atividade de segurança pública acaba sendo mais fácil por conta dessa temática, não é? Bom, então esse é o conteúdo apresentado pela banca VUNESP para o concurso da Guarda Municipal de Itatiba e eu quero passar com vocês agora, pessoal, para a gente iniciar efetivamente a análise das questões. Mas eu quero olhar mais uma vez nos seus olhos e pedir, se você está me assistindo e ainda não deixou seu like, não perde tempo. Deixa o like aqui no vídeo porque esse like é fundamental. Estamos numa sexta-feira à noite e não é todo mundo que tem essa disponibilidade de estar aqui presente, né? E para que a gente possa até mesmo entender se esse horário é um horário nobre para que tenhamos outros eventos gratuitos, deixa seu like porque isso vai mostrar o máximo de engajamento, tá bom? Vem cá comigo, por favor, para a nossa primeira questão, pessoal. Questão de 2025, cargo de enfermeiro da entidade Unesp. Olha aqui, ó. Fernando, servidor público vinculado à Unesp, foi designado diretor do hospital universitário. No primeiro dia de exercício da nova função, foi abordado por uma equipe de reportagem local, que relata ter recebido informações de que pacientes hospitalizados ligados à religião específica estariam sendo impedidos de receber assistência religiosa. Além disso, os relatos indicam que os pacientes maiores de idade e capazes, pertencentes a uma comunidade religiosa, estariam reclamando que o hospitaria os forçaria a realizar procedimentos cirúrgicos com transfusão de sangue. Ao receber os questionamentos do repórter, Fernando poderá esclarecer com base na Constituição Federal que, bom,
Aqui nessa questão envolve um raciocínio de liberdade religiosa. Nós devemos verificar que a liberdade religiosa tem previsão no texto constitucional do artigo 5º, inciso 6, até o inciso 8. Antes de a gente analisar os itens, eu gostaria logo de explanar sobre esses pontos, pois a ideia dessa nossa aula não é só de resolver a questão, não é dizer que o item A é o correto ou o item B, ou seja qual for, e passar para a próxima questão, não. A nossa ideia mesmo aqui é de extrair o máximo de conhecimento possível. É por isso que eu sempre peço o like, para fazer valer mais a pena ainda esse trabalho, pessoal, para que tenhamos mais e mais conteúdo gratuito como esse, tá bom? Vem cá comigo, por favor, para que eu estabeleça para vocês os direitos de religião indicados no texto da Constituição. Direitos de religião. Eles estão indicados no artigo 5º da nossa Constituição Federal, do inciso 6 até o inciso 8. Quando a gente fala do inciso 6, nós tratamos da pura e simples liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Lá diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e protegida na forma da lei os locais de culto e suas liturgias. O inciso 7, acredito que seja um dos dispositivos que vai bem se encaixar para cá. Lá no inciso 7 diz que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Olha que interessante, tá? Tá falando de prestação religiosa nas entidades de internação coletiva. Nas entidades de internação coletiva. Isso é que o inciso 7 da nossa Constituição Federal nos traz. De internação coletiva. Beleza, é o artigo 5º, inciso 7 da nossa Constituição. Ele vai ser fundamental aqui para todos nós, mas eu quero traduzir essas condições. Primeiro ponto, tá, pessoal? Quando eu falo de internação coletiva, o que é que isso significa? O ato de internar, só para você entender, é o ato de restringir o indivíduo da liberdade de locomoção. Tanto é que, se observarmos aquela legislação chamada de Lei de Execução Penal, que é a lei que regulamenta ali o tratamento dos presidiários dentro dos presídios, nós temos a expressão interno para o presidiário. Os presidiários são internos, são pessoas que estão limitadas da sua liberdade de locomoção. E o texto constitucional, então, estabelece essa prestação religiosa nas entidades de internação coletiva. O que é que isso significa? Se a pessoa está internada, quer dizer, então, que essa pessoa está impedida do exercício da sua liberdade de locomoção. Se ela não tem como ir até a sua igreja, o que é que a Constituição está garantindo? Que a igreja vá até aquela pessoa. Então, o indivíduo internado em um hospital, ele tem direito ao acesso à religião ali dentro? Tem. É tanto que os chamados capelães ingressam nos hospitais, ingressam nas entidades de internação coletiva militar também. Existe no meio do militarismo o oficial capelão. Existe o serviço de capelania que é desenvolvido por padres, pastores, outros líderes religiosos. Essa compreensão é garantida pelo texto constitucional. E aí eu quero que você perceba que é garantida sim a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Logo, o fulano de tal ali, né, que é o diretor do hospital, ele tem um dever de garantir o acesso desses líderes religiosos para a prestação religiosa ali dentro do hospital. Além deste ponto, só para a gente continuar aqui a análise, pessoal, nós temos o inciso 8 da Constituição Federal, este que fala sobre a chamada escusa de consciência. Talvez seja o mais cobrado em prova, embora não tenha sido indicado nessa questão diretamente, tá bom? A escusa de consciência é uma outra forma de proteção do direito de religião. Lá diz que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa nos termos fixados em lei. Sabe o que é que a escusa de consciência traz? Ela traz nada mais, nada menos do que a condição de que o indivíduo ele pode optar pelo não cumprimento de obrigação legal a todos imposta, de obrigação legal a todos imposta. O indivíduo ele pode se recusar a cumprir essa obrigação legal a todos imposta por motivos religiosos, filosóficos ou políticos. E aí eu coloco aqui para vocês esses motivos. Motivos religiosos, filosóficos ou políticos. Bom, vou colocar esses pontos e a gente vai entender o seguinte.
O indivíduo ele pode deixar de cumprir a obrigação legal a todos imposta, de fato. Mas o que é que a Constituição Federal estabelece? A partir do momento em que ele não cumprir a obrigação legal a todos imposta, a lei trará para ele uma obrigação alternativa. É essa a perspectiva. Lá diz que a lei trará prestação alternativa. Então ele não vai cumprir a obrigação a todos imposta? Tudo bem, mas a lei vai trazer para ele uma prestação alternativa que seja compatível. Aí, caso ele não pratique nem a obrigação legal a todos imposta, nem a prestação alternativa, aí ele vai ser punido, né? Porque, enfim, ele está querendo demais. Só para a gente entender uma questão prática quanto a isso daqui, é só lembrar do famoso serviço militar inicial e obrigatório. O texto constitucional estabelece que é obrigatório o serviço militar inicial para todo homem a partir da maioridade. Mulheres e eclesiásticos em tempos de paz, como graças a Deus vivemos, estão isentos. Mas todo homem a partir da maioridade deve prestar o serviço militar inicial. Se o indivíduo se recusar indicando que aquele serviço militar inicial é contrário à sua acepção religiosa, o que é que a Constituição Federal garante? Uma prestação alternativa. É o que acontece hoje. É possível que o indivíduo não seja obrigado a prestar o serviço militar propriamente dito, mas é possível que ele vá prestar serviços auxiliares, como cuidar dos enfermos, como cuidar do almoxarifado, da cozinha, que são atividades compatíveis diante dessa perspectiva aqui indicada no texto constitucional, tudo bem? Então, isso é o que o artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição Federal estabelece e a gente deve verificar nesse sentido. E aí eu volto com vocês, pessoal, para que possamos assim analisar a nossa questão. Olha o que é que diz aqui o item A. Em relação à imposição de realização de procedimentos cirúrgicos, a postura do hospital está correta, pois as pessoas não podem se recusar a receber tratamento médico por motivo de crença religiosa, o que está errado, tá? Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal definiu tese em recurso extraordinário com repercussão geral, falando sobre a questão dos famosos testemunhas de Jeová, que são aqueles que não podem, né, por conta da sua condição religiosa, receber transfusão de sangue. O Supremo Tribunal Federal entende que se tiver procedimento alternativo, deve-se garantir sim ao testemunho de Jeová ali o direito de negar a transfusão de sangue. Ele, inclusive, garante com que o testemunho de Jeová se recuse àquele tratamento médico, tá, pessoal? Sendo ali, então, assegurado a ele um procedimento alternativo. Bom, essa perspectiva, então, torna falso o item A, pois a liberdade religiosa ela prevalece sobre esse tratamento hospitalar, tudo bem? Beleza. Item B. A postura do hospital está correta ao vedar a entrada de assistência religiosa, já está errada, pois o Estado é laico e não há obrigação de unidades hospitalares permitirem o acesso de pessoas não vinculadas à família dos pacientes. O que está errado, o Estado é laico porque o Estado não se intromete em assuntos religiosos. Porém, ele respeita a religião dos indivíduos e é garantido sim a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, como no caso é o hospital. Falso item B. Item C. A postura do hospital está correta nas duas hipóteses, pois a assistência religiosa e a recusa de tratamento por esse fundamento não estão autorizados pela Constituição. Errado. Item D. Precisa avaliar e possivelmente rever a postura do hospital, caso os relatos estejam corretos, pois as pessoas têm direito à assistência religiosa e de recusar o tratamento médico por motivo de crença religiosa, ainda que essa postura coloque em risco a sua vida. Esse é o item que nós devemos marcar como item correto, pessoal. Pois, de fato, o hospital precisa rever a postura, já que ele está ferindo esses dois direitos estabelecidos aqui para os pacientes em razão do direito à liberdade religiosa. Item D de dado ao nosso gabarito. Mas olha o nosso último item. O hospital está correto, o que já está errado, em impor a realização de procedimento cirúrgico nas hipóteses em que os pacientes estejam em riscos, com risco de vida e não haja na localidade tratamento alternativo, o que está falso, tá bom? Item D de dado é o gabarito da nossa questão. Assim nós devemos verificar diante do que nós extraímos por direitos de religião. Eu passo com vocês agora para que possamos analisar a nossa próxima questão, pessoal. Na nossa próxima questão, nós vamos verificar aqui um outro ponto relacionado aos direitos e deveres individuais e coletivos. Essa questão que vamos analisar agora, ela tem uma perspectiva de cobrança diferente, porque na primeira, a banca Vunesp está até parecendo a banca FGV, colocou uma situação concreta e pediu para que a gente tirasse ali o raciocínio jurídico dela. Nessa daqui está sendo mais objetiva. Aqui está envolvendo mais uma condição literal. E é até interessante, porque essa prova aqui que a gente vai analisar foi da prova de escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo, que é um cargo, né, que exige cuja temática exige um raciocínio jurídico mais amplo. A questão passada ela envolveu um concurso de enfermeiro,
Mas eu posso dizer que o nível dessa questão número 1 aqui é maior do que o da questão de número 2. Bora dar uma analisada? Olha o que é que diz aqui a segunda questão. No tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que a Constituição Federal garante. Item A criação de associações, independentemente de autorização, as quais somente poderão ter suas atividades suspensas por intermédio de decisão judicial, com trânsito em julgado. Bom, pessoal, eu quero falar com vocês sobre esse item A, que ele está errado, tá? A fundamentação para o erro está lá no artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição. Gostaria, inclusive, que você abrisse o seu texto constitucional para que a gente possa analisar junto. Lá diz assim, pessoal, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Tudo bem. Exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. O que eu quero que você perceba é que o primeiro caso não é o caso da suspensão, como aqui indicou, e sim o da dissolução, tornando falso, então, o item A em razão deste ponto, tá bom? Só para a gente colocar aqui, ó, quando a gente trata da dissolução e da suspensão das associações, nós temos essa disposição fundamentada lá no artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 19. E aí a gente deve entender que tanto para dissolver como para suspender é exigido o que nós chamamos por decisão judicial. Exige-se decisão judicial para dissolver ou para suspender compulsoriamente a atividade de uma associação, tá bom? Precisa de decisão judicial. Sendo que no primeiro caso, este caso qual é? É o caso da dissolução, a exigência é pelo trânsito em julgado. Professor, mas me explica aí, o que significa esse tal de trânsito em julgado? Eu vou dizer para você exatamente agora, pessoal. Trânsito em julgado, para quem não sabe, é quando uma decisão judicial ela é julgada de forma definitiva e dela não cabe mais recursos. Seria essa a compreensão. O recurso é uma forma de rever uma decisão judicial. Então, se em primeiro grau de jurisdição, primeira instância, o juiz define uma decisão ali negando o meu pedido, eu posso recorrer para um segundo grau, ali para o Tribunal de Justiça. Ali seria refeito o julgamento e ali seria um grau de recurso. Quando não for mais possível esse recurso, quer dizer que a decisão se tornou definitiva. Então, há o que chamamos de trânsito em julgado. E o que eu quero que você observe é que esse item A está falso porque indicou o trânsito em julgado para suspensão. Não. Suspender basta uma simples decisão judicial, não necessariamente com trânsito em julgado. Tudo bem? Falso, então, o item A. Olha agora comigo, por favor, o nosso item B. A inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo dever do Estado incentivar o exercício dos cultos religiosos, bem como proteger os locais de culto e suas liturgias. Pessoal, não vamos confundir a noção de liberdade religiosa com a noção de Estado laico, com a noção de imposição, de incentivo de religião. O texto constitucional ele proíbe ao Estado incentivar o exercício de atividades religiosas. O que o Estado faz é respeitar. Lá diz assim no artigo 5º, inciso 6, a gente já verificou ele na questão passada. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, livre exercícios, e assegurada na forma da lei e protegida na forma da lei os locais de culto e suas liturgias. Então, se a gente reparar, não há incentivo algum, tornando falso assim o item B, na forma do que nós já entendemos do artigo 5º, inciso 6 da nossa Constituição. O item C diz assim, ó, a gratuidade aos reconhecidamente pobres na forma da lei, do registro civil de nascimento e da certidão de óbito, bem como as ações de habeas corpus e de habeas data. Pessoal, tava tudo ok até bem aqui, tá? Ó. Quando a gente fala do registro civil de nascimento e certidão de óbito, de fato, elas são gratuitas aos reconhecidamente pobres na forma do que dispõe o artigo 5º, inciso 76 da Constituição. Mas quando falamos do habeas corpus e do habeas data, eu gostaria que vocês analisassem lá no inciso 77, em que diz que são gratuitas as ações de habeas corpus e de habeas data, e na forma da lei os atos, assim como na forma da lei os atos inerentes ao exercício da cidadania. O que eu quero que você perceba é que habeas corpus e habeas data são gratuitos, mas não só para os reconhecidamente pobres. São gratuitos para todos. Tudo bem? Já quando eu falar do registro civil de nascimento e da certidão de óbito, a gente vai entender que o direito é garantido como gratuito no texto constitucional somente para os reconhecidamente pobres.
Mas, professor, eu tive um filho, ou então meu pai teve lá, quando me teve, ele não pagou nada pelo registro civil de nascimento. De fato, pessoal, hoje na prática não paga, mas o texto constitucional garante gratuidade somente para os reconhecidamente pobres. O que acontece é que esse direito foi estendido para todos por conta da lei, não pela Constituição, tudo bem? Então, cuidado para não confundir esses pontos. Item C está falso. Até esta parte aqui, até essa barrinha estava ok. O erro foi aqui, porque disse que o habeas corpus e habeas data seria gratuito somente para os reconhecidamente pobres, o que está falso, porque é garantido para todos. Olha agora comigo o item D. A livre manifestação do pensamento com o devido anonimato, bem como o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e à imagem. Pessoal, é errado, tá? Porque o direito à liberdade de manifestação do pensamento é vedado o anonimato. Abre aí comigo, por favor, no artigo 5º, inciso 4 da sua Constituição Federal. Inclusive, se você não percebeu ainda, a nossa aula ela é totalmente baseada no texto constitucional e tem que ser assim. A gente tem que ler sempre o texto da Constituição porque, de fato, o que é exigido em prova é a literalidade do texto da Constituição em sua maior parte. Olha comigo o que é que está escrito aí o artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vedado o anonimato. Algo vedado é algo proibido. Falso. Aí continua, bem como o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material e a imagem. Olha, aqui na segunda parte está correta, porque se você observar é o inciso 5 do artigo 5º da Constituição. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização pelo dano material, moral e a imagem. Então, pessoal, num contexto geral está errado esse item D por conta dessa primeira parte. E o item E deve ser o gabarito da nossa questão. Olha o que é que ela diz. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, com a devida licença e o acesso à informação com resguardo do sigilo da fonte, se necessário exercício profissional. O que está falso também, tá, pessoal? Vamos agora aqui questionar essa questão. Está falsa essa questão, por quê? Porque, pessoal, é independentemente de licença, de censura ou de licença. Acredito que essa questão tenha sido anulada. Ela deve ter sido anulada porque, no caso, não encontra item correto, tá? Se a gente verificar, simplesmente item E também deve ser falso. Mas para falar a verdade, vamos aqui agora fazer uma análise do que é que a Banca Vunesp fez nessa questão. Estou entendendo agora, estou sacando agora o que é que a Banca Vunesp fez. Ela está querendo considerar, pessoal, ali, eu acho, o item C como gabarito dessa questão. Pode observar aí que com certeza deve ter sido o gabarito indicado por essa questão. Olha o item C. A gratuidade aos reconhecidamente pobres na forma da lei do registro civil de nascimento e certidão de óbito, bem como as ações de habeas corpus e de habeas data. Tudo bem que habeas corpus e habeas data é garantido a todos, mas entre todos está também garantido aos reconhecidamente pobres. Então, se a gente for marcar um item correto, o único item, né, que está menos incorreto, vamos assim dizer, porque isso aqui, se for, é uma maldade da Banca Vunesp, é o item C. Mas, com certeza, essa questão ela deve ter sido sujeita a algum recurso. Porque, de fato, pessoal, esse item C, ele está trazendo uma compreensão equivocada, indicando que é garantido apenas para aqueles que são reconhecidamente pobres. Sendo que o texto constitucional quanto ao artigo 5º, inciso 77 estabelece habeas corpus e habeas data gratuito para todos. Tudo bem, ela pode estar fazendo um raciocínio de maldade aqui. E aí, eu pego essa questão, inclusive, com o intuito de que você entenda que aqui a Banca Vunesp está buscando um raciocínio de que a compreensão de que é garantido a todos também seria garantido para os reconhecidamente pobres. É uma maldade da Banca Vunesp. E eu trouxe essa questão aqui de propósito, tá, pessoal? Cheguei a este ponto de propósito para você perceber como é que a Banca Vunesp costuma cobrar em prova. Então, muita atenção, tá bom? Às vezes, o que parece incorreto para a Banca Vunesp não está, porque às vezes ela está colocando ali uma implicação de raciocínio lógico, no sentido de estabelecer que aos reconhecidamente pobres é garantido o registro civil de nascimento, a certidão de óbito, de fato é garantido para ele, bem como as ações de habeas corpus e habeas data. Por quê? Porque se é garantido a todos, obviamente também será garantido aos reconhecidamente pobres. Então é por isso que se indicou o item C na nossa segunda questão. É uma maldade? É, mas é uma perspectiva de cobrança da Banca Vunesp. Tranquilo? Bom, passo com vocês agora para a gente analisar a nossa próxima questão. Verificamos o porquê que todas as demais estão erradas, né? De fato, não há ali nenhuma perspectiva não há nenhuma perspectiva de o porquê entender que os demais itens estão corretos. Só para fundamentar, o item E está indicado no artigo 5º, inciso 9.
em que lá diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura e de licença. Então não pode haver censura, tá bom? Nesse sentido, a gente vai verificar então o item C de casa como gabarito, mas eu faço a devida vênia. Na minha visão, essa questão aqui ela deveria ter sido anulada, porque o que a Banca Vunesp fez aqui foi trazer uma visão equivocada sobre o dispositivo. Mas, por um raciocínio lógico, jurídico, pode até ser que se aplique aqui. Mas por que eu entendo errado? Porque o texto da questão já nos trouxe, pessoal, de acordo com a Constituição Federal, uma necessidade de conhecimento literal, tá bom? Então, eu acredito que essa questão ela deveria ter sido anulada, embora haja fundamento aqui no item C, nesse raciocínio lógico jurídico. E eu trago essa questão para que você verifique como é que a Banca Vunesp ela opera. Ela pode operar assim na sua prova também, então muita atenção, perfeito? Passo com vocês agora para a gente analisar a nossa terceira questão. Olha aqui, ó. Nos termos do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que, vamos buscar aqui o item correto. Item A, nenhum brasileiro poderá ser extraditado. Pessoal, muito cuidado com essa compreensão, tá bom? Em regra, nenhum brasileiro será extraditado, mas existe exceção. E eu gostaria que vocês observassem o que dispõe o artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição Federal. Vou aqui colocar para vocês essa disposição, tá bom? A gente vai falar sobre a extradição. A extradição, presente no artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição Federal, estabelece um raciocínio importante de que nenhum brasileiro será extraditado. Beleza? Salvo o naturalizado. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte: na perspectiva jurídica brasileira, existem dois tipos de brasileiros, o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Nato é aquele brasileiro que de origem tem a nacionalidade. Eu, por exemplo, sou brasileiro nato. De origem eu sou brasileiro. Provavelmente você que está me assistindo também seja. O brasileiro naturalizado é aquele que originalmente era estrangeiro, veio para o Brasil e assim solicitou a naturalização brasileira, passou a ser brasileiro mediante uma vontade própria, mediante a naturalização, tá bom? E aí o que é que o texto constitucional estabelece? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo, a gente sabe que todo salvo é exceção, ou naturalizado. Então eu já estabeleço para vocês um primeiro raciocínio impositivo. O brasileiro nato jamais será extraditado. Então falou de brasileiro nato, ele jamais será extraditado. Este é um primeiro ponto fundamental para todos nós, tá bom? O brasileiro nato jamais será extraditado. Mas quem é que pode ser extraditado? O brasileiro naturalizado. E aí eu quero lembrar com vocês em quais hipóteses o naturalizado será extraditado. Pode ser extraditado, mas devemos lembrar que, via de exceção, o brasileiro naturalizado. Mas em quais hipóteses o naturalizado poderá ser extraditado? A gente vai verificar que são duas, tá, pessoal? Em razão de crime comum praticado antes da naturalização ou do comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins. Para simplificar, tráfico de drogas, tá bom? Tráfico de drogas. Esses são os dois motivos ensejadores da extradição do brasileiro naturalizado. Só para a gente observar o texto da Constituição, se possível, abre aí comigo no artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, vírgula, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou do comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Olha que interessante, pessoal. Nós temos, então, uma compreensão de que o brasileiro naturalizado excepcionalmente pode ser extraditado. Se for em razão de crime comum, a gente vai entender que é somente quando cometido antes da naturalização. Mas, professor, me explica aí o que é esse tal de crime comum. Vou explicar para vocês, pessoal. Quando eu falar, tá? Quando eu falar de crime comum antes da naturalização, a gente vai entender que por crime comum se entende qualquer crime que não seja o tráfico de drogas, tudo bem? Qualquer crime que não seja o tráfico de drogas é entendido para cá por crime comum. Porque a gente vai entender o seguinte: se de um lado coloca um crime específico, que é o tráfico de drogas, e se do outro lado coloca de forma genérica a expressão crime comum, entenderemos por crime comum qualquer um que não seja o tráfico de drogas, beleza?
Então, se for em razão de crime comum, somente se este tiver sido cometido antes da naturalização, ou seja, ao tempo que o indivíduo ainda era estrangeiro. Agora, se for em razão do tráfico de drogas, a pergunta que eu faço para você é: quando é que o brasileiro naturalizado será extraditado por tráfico de drogas? Quando ele cometer esse crime antes ou depois da naturalização? Bom, a gente vai entender, pessoal, que para cá independe do momento, pois o texto constitucional não fez um recorte indicando que o tráfico de drogas só antes ou só depois da naturalização. O texto constitucional, como não fez o recorte, a gente vai entender que nessa circunstância, a qualquer momento, poderá ser o brasileiro naturalizado e extraditado em razão do tráfico de entorpecentes e drogas afins. Esse é um raciocínio importante para todos nós. Tudo bem? Então, aqui ficam essas informações. E só para lembrar, tá? Por óbvio, se o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado, também poderia ser extraditado, embora a Constituição não fale de forma expressa, o estrangeiro. Só que no caso do estrangeiro não seria por exceção, seria em regra. Em regra, o estrangeiro é extraditado. O brasileiro nato jamais será extraditado e o naturalizado ele pode ser extraditado. Tudo bem? Então, quando eu olho aqui para o nosso item A, em que afirma nenhum brasileiro poderá ser extraditado, aí você está indo além, porque o brasileiro naturalizado, que é um tipo de brasileiro, pode sim ser extraditado. Olha agora comigo, por favor, o nosso item B, pessoal. A pena de morte somente poderá ser aplicada em caso de guerra declarada contra a agressão armada estrangeira, a agressão estrangeira. Bom, vamos analisar o que é que diz o artigo 5º, inciso 47. Lá diz que não haverá pena. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Para quem não sabe, uma das hipóteses de aplicação de guerra declarada, pessoal, a hipótese de aplicação de guerra declarada é quando há uma agressão estrangeira. Até porque não existe guerra interna, tá? Questão interna não é guerra, é questão de segurança pública. Condições externas de violência, aí sim a gente entende que é guerra. O que é que acontece? A pena de morte no Brasil, em regra, não pode ser aplicada, mas é possível aplicar em caso de guerra declarada? Sim. Eu tenho aqui no item B o gabarito da nossa questão, tá bom? O item B de bola é o gabarito da nossa questão e envolve aquele raciocínio que eu acho que você já sabia. A pena de morte, via de regra, não pode ser aplicada no Brasil, mas em caso de guerra declarada, obviamente que é quando há uma agressão estrangeira, é possível de ser aplicada. Item B de bola, nosso gabarito, tudo bem? Olha mais aqui comigo, por favor, os demais itens. Item C. Nenhum estrangeiro poderá ser extraditado. A gente já respondeu isso, inclusive. Olha cá, ó. O estrangeiro, via de regra, será extraditado, tornando assim o item C errado. Item D, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder dependerá de pagamento de taxas. Eu quero que você analise comigo aí, por favor, o que é que diz o artigo 5º, inciso 34, a linha A da nossa Constituição. Lá diz, pessoal, que o direito de petição, né, lá diz que são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas. Aí na linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. Tornando uma compreensão aqui falsa, por quê? Porque lá diz que independe do pagamento de taxas. Independe do pagamento de taxas. Por isso, então, o item D está falso e o gabarito da nossa terceira questão, de fato, é o item B de bola. Tudo bem? Marca aí o item B de bola como nosso gabarito. A fundamentação está lá no artigo 5º, inciso 47. Deixa eu colocar aqui para você. Inciso 47, a linha A da Constituição. O item A está fundamentado no artigo 5º, inciso 51. O item C também no artigo 5º, inciso 51, que fala sobre a proibição de extradição de estrangeiro, que está falso, porque o estrangeiro pode sim ser extraditado via de regra, ele só não será extraditado em caso de asilo político, que é quando por crime político ou de opinião. Aí é uma outra circunstância, tá bom? Mas enfim, o item B de bola é o gabarito dessa nossa questão. E eu gostaria de tirar por conclusão dessas três questões que nós resolvemos a importância de conhecer o texto da Constituição. O texto da sua Constituição, né, quanto ao conteúdo programático, ele é muito pequeno, pessoal. Se a gente observar em outros concursos públicos, até mesmo para a Guarda Municipal, há um conteúdo bem mais extenso. Como aqui é um conteúdo pequeno, eu gostaria de pedir algo importante para vocês. Até a data da sua prova, tente fazer isso pelo menos um dia sim, um dia não. Leia o texto da Constituição limpo e seco. Não vai demorar mais do que 15 minutos do seu dia, pelo conteúdo programático que é indicado.
E quando eu falo ler, não é ler de modo a digerir as informações, não, é só ler mesmo. Sabe por quê? Porque quanto mais você lê algo, mais você repete, mais fácil aquele assunto vai ficar fixado na sua cabeça. E se você perceber, você vai garantir as questões de direito constitucional só com esse raciocínio. Eu garanto para você que só em ler, todos os ali um dia sim, um dia não, até a data da sua prova, vai fazer com que você acerte todas as questões. Sabe por quê? Porque vai chegar lá na hora da prova, você vai analisar uma questão como essa e vai dizer, olha, esse item aqui está esquisito. Está diferente do que eu li. Logo, provavelmente é porque está errado. Agora, esse item aqui, ele combina com aquilo que eu li. Aí é porque ele está correto. Às vezes a gente vai fazendo isso até por intuição, que essa intuição é fundamentada em uma leitura prévia. É muito importante que você exerça esse direito, essa condição de repetição. É na repetição que a gente vai mais fixar o nosso conteúdo. Até porque, como eu sempre costumo dizer, concurso público não é sobre aquele que mais aprendeu, é sobre aquele que mais lembra. Porque quando você chega na hora da prova, se você não sabe ou se você não lembra, você vai errar do mesmo jeito. Então, o concurso público é sobre aquele que mais lembra. A gente estuda aí o conteúdo programático todinho. Estudei aqui pela Implacável Concurso, de fato, a Implacável Concurso traz a melhor preparação para você. Você vai estudar tudo, vai aprender tudo. O problema é chegar lá na hora da prova e não lembrar. Você precisa dessa repetição para lembrar. Eu costumo dizer que aprender direito constitucional, assim como qualquer outra matéria, é igualzinho a você ter aprendido o número do seu CPF. Ah, professor, eu sei meu CPF decorado por um fator só. É porque, como de sempre eu estou falando meu CPF, eu acabei decorando. Faça isso. Sempre leia o texto da Constituição. E ainda dou uma dica mais, leia em voz alta para você se ouvir. Isso vai fixar mais ainda na sua cabeça, tá bom? Olha a dica que eu estou lhe dando. Você tem tempo hábil para, na hora da prova, lá fechar todas as questões de direito constitucional fazendo isso. E essa dica, ela transborda, tá bom? Ela vai além do direito constitucional. Ela vai para as demais matérias jurídicas. Ela vai até mesmo para outras matérias ali que não são jurídicas. Como muitas vezes é cobrado o decoreba, você vai conseguir verificar dessa maneira. Perfeito? Bom, então item B de bola, gabarito da nossa terceira questão. Passo com vocês agora para a nossa quarta questão. Questão legal essa daqui, ó. Num plantão de uma delegacia de polícia, agentes policiais apresentaram à autoridade policial dois indivíduos que foram detidos naquela noite. Hermes foi preso por ter cometido o crime de tráfico de entorpecentes e Ariadne pela prática do racismo. Na situação hipotética, considerando o disposto na Constituição, é correto afirmar que: item A, pessoal, Hermes cometeu crime insuscetível de graça ou anistia e terá direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, sendo que Ariadne cometeu crime inafiançável e imprescritível, tendo ela direito que se comunique imediatamente a respeito do local onde se encontrava, ao juiz competente e à sua família ou à pessoa por ela indicada. E aí, esse item A tá certo ou errado, hein? Bom, eu vou logo sendo objetivo aqui para vocês, ele está corretíssimo, pessoal. O item A já deve ser o gabarito da nossa questão, já que se pediu o item correto. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque aqui nós temos características específicas de crimes indicados no texto da Constituição. Para quem não sabe, no texto da nossa Constituição existe a presença de 6 crimes. Vou colocar aqui, ó, para a gente extrair o máximo de conhecimento. Lá fala sobre os crimes, presente no artigo 5º, inciso 42, opa, deixa eu colocar aqui direito, 42, até o inciso 44, tá bom? A gente vai falar de quais crimes? A gente vai falar do crime de racismo. Lá no inciso 42 nós temos o crime de racismo. Além do crime de racismo, nós temos no inciso 43 4 crimes, que são a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o tráfico de drogas, colocar assim, ó, tráfico de drogas. Além do tráfico de drogas, o terrorismo, e por último aqui no inciso 43, os crimes hediondos. E lá no inciso 44, a gente vai falar de um outro crime que sequer foi citado nessa questão, mas é importante que a gente lembre, que é o crime de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A ação de grupos armados. Beleza. Aqui estão todos os 6 crimes indicados no texto da nossa Constituição. Por que eu estabeleço esses crimes, tá? Porque o texto constitucional, ao estabelecê-los, indica características constitucionais específicas para cada. Ele diz, por exemplo, que o crime de racismo, e aqui vou colocar essas características, é um crime inafiançável
e imprescritível. Se você abrir o texto da sua Constituição, você vai perceber a seguinte redação: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. O sujeito, nos termos da lei, a pena de reclusão. Beleza, tá lá o crime de racismo, estabelecido no texto da Constituição com essas duas características. Lá no inciso 43, quando fala de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, diz assim, ó: a lei considerará como crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. O que é que a gente vai entender, pessoal? Que aqui a gente vai encontrar duas outras características. São crimes inafiançáveis também, inafiançáveis, pois a lei considerará como crimes inafiançáveis, e além disso, eles são crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Para quem não sabe o que significa a expressão insuscetível, quer dizer que não é aplicável nem a graça nem a anistia. Então, a esses crimes não se aplica nem graça nem anistia, seria essa condição. E temos também o crime de ação de grupos armados, que o texto da Constituição diz lá, artigo 5º, inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Então, a ação de grupos armados, conforme a gente verifica no texto da Constituição, é crime inafiançável, e além de ser inafiançável, é crime imprescritível. Essas são as duas características aplicáveis a esses crimes. Com isso, eu quero que vocês verifiquem, pessoal, um ponto de grande importância para a sua prova. De fato, isso aqui é muito repetitivo em prova, principalmente da temática de segurança pública, que é a sua, tá? No concurso de segurança pública, porque isso que envolve a prática do que você vai abordar aí, muitas vezes no seu dia a dia como guarda municipal. E eu gostaria de trazer agora para vocês algo importante para nos ajudar ainda mais neste raciocínio, que é o que nós costumamos chamar por bizus. Já ouviram dessa expressão? Bizu, para quem não sabe, no meio dos concursos públicos, é um macete utilizado para associarmos mais fácil as informações. Existe um bizu que nos ajuda muito para cá. O bizu, pessoal, inicial que eu trago para você, na verdade eu vou trazer 3 bizus, que juntando esses aqui, conjugando esses aqui, você vai acertar qualquer questão sobre crime, desses previstos no artigo 5º da Constituição. E o primeiro deles é você perceber que existe uma característica comum a todos os crimes aqui presentes. Qual é essa característica comum? Repara, todos são crimes inafiançáveis. Logo, eu vou entender que todos os crimes presentes no texto do artigo 5º da Constituição são inafiançáveis. Esse é o primeiro ponto de bizu aqui, fundamental para todos nós. Todos são inafiançáveis. Beleza? Além deste bizu, eu vou trazer agora um outro para você. É um bizu relacionado a 2 crimes que nos ajuda a lembrar de suas características constitucionais. São o crime de racismo e de ação de grupos armados. A gente vai associar do bizu do ração. Já ouviram falar do bizu do ração? Ração envolve o seguinte raciocínio. RA vem de racismo e ação de grupos armados, em que você vai lembrar que o ração, além de serem crimes inafiançáveis, pois todos eles são, né? Eles são crimes imprescritíveis. Aí você lembra para a sua prova que ração não prescreve. Lembra assim, tá bom? Imprescritíveis. Tudo bem. E nós temos agora, pessoal, por último, um outro bizu, que é o bizu do T3H. Professor, o que é que significa esse bizu do T3H? Repara comigo. Tem 3 crimes aqui que começam com a letra T, ó. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo. E o último H, que é o crimes hediondos. Você vai associar que o T3H, além de serem crimes inafiançáveis, pois todos eles são crimes o que mais, hein? Insuscetíveis de graça ou de anistia. Esses são os pontos que você deve associar para cá. Insuscetíveis de graça ou anistia. Bom, com isso, então, nós temos, pessoal, as compreensões importantes sobre os crimes. Gostaria até que você tirasse um print dessa tela, porque eu garanto que ali no momento final de revisão, esse print vai ajudar bastante no seu estudo, tudo bem? Pegou essas informações? Bom, o item A está correto de fato.
E só para a gente observar mais, aqui diz que tendo a ela o direito que se comunique imediatamente o respeito ao local onde se encontra ao juiz competente e à sua família. Aqui fundamenta também, sabe o quê? Um direito presente lá no artigo 5º da nossa Constituição, em específico no inciso 63 da nossa Constituição Federal, em que diz que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão imediatamente comunicados ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O item A é o gabarito da nossa questão. Olha aqui comigo, por favor, o item B. Hermes e Ariadne cometeram crimes imprescritíveis e suscetíveis de graça ou anistia. Errado, porque Hermes cometeu um crime de tráfico de drogas, não é imprescritível. E Ariadne cometeu o crime de racismo, que não é insuscetível de graça ou anistia, já está falso. Olha o item C. Hermes cometeu o crime inafiançável, beleza? E imprescritível. Errado, porque tráfico de drogas não é imprescritível. Não foi citado a imprescritibilidade para esse crime. Logo, a gente vai entender exatamente o contrário. O tráfico de drogas é crime prescritível, tudo bem? Então, falso o que se indica aqui no item C. O item D diz que Hermes e Ariadne cometeram crimes insuscetíveis de graça ou anistia, o que está falso, porque o racismo não é insuscetível de graça ou anistia. As características do racismo é inafiançável e imprescritível. E o item E diz que Hermes e Ariadne cometeram crimes inafiançáveis e imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia, o que está falso, que eu não posso colocar todos no mesmo saco, né? Então, o item A, de fato, é o gabarito da nossa questão. E se você reparar bem, este raciocínio que nós extraímos aqui é mais do que suficiente para responder tal questão. Bom, pessoal, então temos uma questão interessantíssima sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Verificamos aqui 4 questões sobre o artigo 5º da Constituição e eu quero passar em frente com vocês agora para a gente analisar. Na verdade, verificamos 5 questões, né? Quero passar em frente agora com vocês para a gente analisar a nossa... 5 não, né? Que agora é a 5ª questão, foi mal. Aqui não é a 6ª, não, aqui é a 5ª questão. Vamos agora analisar sobre o artigo 6º da Constituição. Olha o que é que diz aqui, ó. São direitos sociais esculpidos no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, como o nosso conteúdo programático, pessoal, quanto à temática dos direitos sociais, ele é tão restrito ao artigo 6º, acredito que essa questão aqui ela é praticamente obrigatória na sua prova. Que você indique qual dos direitos aqui é ou não direito social. Bom, para a gente aprender logo esse ponto, tá? Falou de direitos sociais, nós temos eles lá no artigo 6º da nossa Constituição. O artigo 6º da nossa Constituição trata dos chamados direitos sociais, que são direitos fundamentais, e lá, pessoal, fala de alguns direitos que são naturalmente dever do Estado, tá bom? Dever do Estado. Esse é um ponto interessante, pois quem deve garantir todos aqueles direitos ali indicados é o Estado. E lá fala de direito à educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte, previdência social e renda básica familiar. São muitos os direitos lá estabelecidos. E você necessariamente deve lembrar deles, porque essa questão que a gente está resolvendo agora, com certeza vai ser cobrada na sua prova. O que eu quero indicar é o seguinte, nós temos uma lista extensa de direitos sociais, mas vale a pena indicar que essa lista ela não é taxativa. Ela é uma lista de natureza exemplificativa. Professor, o que é que significa uma lista de natureza exemplificativa? É uma lista que apresenta apenas alguns exemplos. São exemplos de direitos sociais. Ah, professor, são só exemplos, eu não preciso saber todos eles. Precisa, infelizmente precisa. Ou felizmente, porque eu vou tornar fácil para você esse raciocínio, tá bom? O que é que você vai fazer na sua prova? Para nunca errar uma questão como essa, você vai abordar o seguinte bizu. Vou trazer um outro bizu aqui para você. Este bizu será correspondente a um método que nós chamamos de mnemônico. Não sei se você já ouviu falar, mas método mnemônico é aquele que nós utilizamos de algumas palavras, né, de uma junção de palavras que ajudam a fazer ali um pouco mais de sentido na nossa cabeça. E o bizu que nós vamos utilizar aqui é um bizu relacionado a 3 frases. Quero que vocês lembrem das 3 frases, porque isso vai lhe ajudar essencialmente a responder questões como essa na hora da prova. A primeira frase que você vai associar é a do Edu mora ali. Professor, mas eu nem conheço o Edu, não importa, tá, pessoal? Isso aqui é só uma forma de associar. A segunda frase é a do Saul, Saul com U no final, trabalha lá. Saul trabalha lá. E a terceira frase é a do Assis, Assis prossegue, olha como é que você vai colocar o prossegue, transportando preso, transportando
preso. Professor, não entendi nada dessas frases. Vamos agora entender. Vou aparecer aqui pequenininho para a gente entender. Sabe o que é que significa, pessoal, esse método mnemônico? São frases que vão nos ajudar a lembrar, associar os direitos sociais. São muitos os direitos sociais indicados no texto da Constituição. Mas vai ficar mais fácil quando a gente associar dessa maneira. Repara bem aqui comigo, tá? Ó, Edu mora ali. Nós temos Edu de educação, o mora de moradia, o Ali de alimentação. Saul trabalha lá. O Saul é de saúde, o trabalho é de trabalho, o lá é de lazer. Assis prossegue transportando o preso. O Assis é de assistência aos desamparados. O PRO de proteção à maternidade e infância. O SEG de segurança. O transportando de transporte e o preso de previdência social. Então, quer falar rapidinho sobre os direitos sociais? Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e infância, segurança, transporte e previdência social. Sacou? É assim que você vai fazer. E isso vai ajudar de fato, pessoal, vocês, tá, analisarem bem aqui todos os direitos sociais. Só que eu quero trazer para vocês mais um raciocínio. Embora essa lista aqui traga a maior parte dos direitos sociais, essa lista não está completa. Existe um novo direito social, ainda posso entendê-lo assim, foi estabelecido por meio de uma emenda constitucional em 2021, em que esse novo direito social está presente no parágrafo único do artigo 6º, que vai ser cobrado na sua prova. E esse direito é chamado por renda básica familiar. O direito à renda básica familiar. Ele não entra, pessoal, aí no nosso bizu, porque, enfim, o bizu ele é anterior à existência da renda básica familiar. E aí eu quero que você lembre de uma forma impositiva sobre a existência dele. O direito à renda básica familiar, que será garantida aos brasileiros em situação de vulnerabilidade social, tá bom? Ó, em situação de vulnerabilidade social. Professor, e o que é que significa esse direito à renda básica familiar? Vamos entendê-lo na prática. Já ouviram falar de Bolsa Família? É o direito à renda básica familiar que agora tem previsão no texto constitucional, que é garantido a todo aquele brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Beleza? Aqui estão todos os direitos sociais, então. Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e infância, segurança, transporte e renda básica familiar. E aí eu pego uma questão como essa daqui e rapidamente eu respondo ela. Olha, são direitos sociais esculpidos no artigo 6º. Item A educação é o Edu. Saúl é o Saúl. Previdência social é o preso. O item A já está correto como nosso gabarito. Aí olha aqui o item B. A alimentação é o Ali, né? O trabalho, tá tranquilo, é o trabalho. Sufrágio universal, aí meu irmão, não existe não. Sufrágio universal, na verdade, é um direito político, não se encaixa para cá. Olha o item C. A moradia tem um mora transportando, né, de transporte. Plebiscito não, plebiscito é um direito político, não é direito social. E o item D, o lazer é o lá, segurança é o segue lá, não é isso? E o referendo está fora porque referendo é um direito político. Repara como, em prova, vai ser cobrado dessa maneira. Se na sua prova só exigiu ali o artigo 6º quanto aos direitos sociais, eles vão cobrar isso daqui. Então é praticamente obrigatório que você conheça deste bizu. Ou então decore simplesmente, tá, pessoal? Mas o bizu ele vai ajudar para que você tenha êxito na sua prova em questões como essa. Tranquilo? Bom, e eu quero passar agora com vocês para análise de uma próxima questão, questão sobre segurança pública. Vem cá comigo, por favor. Olha aqui essa nossa 7ª questão. Com relação, na verdade, 6ª questão, né? Porque a gente não respondeu, ali pulou da 4ª para a 6ª, mas enfim, 6ª questão. Com relação à segurança pública nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que item A, cabe às polícias civis dos estados exercer a função de polícia marítima dos rios localizados em suas circunscrições. O que está falso, tá, pessoal? Logo de pronto, a gente deve observar a competência da Polícia Federal indicada lá no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2. Lá diz, na verdade, inciso 3, não é? Lá diz que compete à Polícia Federal exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. O que é que acontece? Polícia marítima não é atribuição da Polícia Civil, tornando falso assim o item A. Item B. As guardas municipais devem proteger bens, serviços, fronteiras e repressão do tráfico de entorpecentes. Bom, pessoal, isso aqui obviamente está falso. A gente sabe que, embora a Guarda Municipal tenha uma competência mais ampliativa, e isso inclusive foi garantido por legislação e por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, hoje você exerce o policiamento urbano, não é isso? Mas na Constituição, o que está escrito até então é que a Guarda Municipal protege os bens, serviços e instalações municipais.
Embora essa seja a competência constitucional, o Supremo Tribunal Federal entendeu de uma forma mais abrangente ainda a competência da Guarda Municipal. Então, cuidado quanto a esse raciocínio. Item B está fora, porque não envolve também, né, a proteção de fronteiras. Não é isso, pessoal? Olha o item C. As polícias militares cabem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, além da execução das atividades de defesa civil. O que está falso, porque quando eu falo de atividade de defesa civil, é do Corpo de Bombeiro Militar. Professor, vai fundamentando? Vou sim. Aqui é o artigo 144, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. Aqui, no caso, é o artigo 144, parágrafo 5º, em que lá diz, no artigo 144, parágrafo 5º, que as polícias militares cabem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública aos corpos de bombeiros militares, além de outras atribuições definidas em lei, a execução das atividades de defesa civil. Corpo de bombeiro militar que faz isso. Falso item C. Olha o item D. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares de reserva do Exército, subordinam-se aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Esse é o item que nós vamos marcar para cá. De fato, são forças auxiliares de reserva do Exército, muito cuidado, por favor. Às vezes, diz que são forças auxiliares de reserva das Forças Armadas, o que está errado, porque quando eu falo em Forças Armadas, eu me refiro ao gênero, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. É somente ao Exército. Tudo bem? E subordinam-se aos governadores. Às vezes, em prova, diz que é subordinado ao presidente da República por ser força auxiliar de reserva do Exército. Errado. A gente vai entender que, embora seja força auxiliar de reserva do Exército, subordina-se ao governador. Tudo bem? Item D de dado no nosso gabarito. E o item E fala: as Forças Armadas constituem órgãos de segurança pública. Errado. Forças Armadas são órgãos de segurança nacional, que é uma questão externa e não interna. E para a gente matar essa nossa aula, quero passar com vocês para a nossa 7ª e última questão. Questão fácil, olha aqui, ó. Considere que João foi recentemente possado no cargo de policial civil. Em conversas com seus colegas, também recém-nomeados, surgem algumas dúvidas sobre as características da instituição. Ao se deparar com as discussões, Ivan, policial civil com longo tempo de carreira e instrutor dos cursos de formações, passa a sanar algumas dessas dúvidas. Com base no artigo 144 da Constituição e no 139 da Constituição de São Paulo, Ivan poderá informar de maneira correta que as polícias civis, item A, tem a função de exercer a polícia marítima. A gente já sabe que não, porque quando se fala de polícia marítima, isso é competência da Polícia Federal na forma do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Falou exatamente o que foi indicado na questão passada. B, subordinam-se diretamente à presidência da República. Pelo amor de Deus, tá, pessoal? São subordinadas aos governadores, às polícias militares, aos corpos de bombeiros militares, às polícias civis e às polícias penais. Tudo bem? Não se subordinar ao presidente da República. O presidente da República seria a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal e a Polícia Penal Federal. Tudo bem? Cuidado. Item B, falso. Item C. São dirigidas por delegados de polícia de carreira e têm, dentre outros incumbências, as funções de polícia judiciária, exceto as militares. Eis o item que nós devemos marcar na forma do que dispõe o artigo 144, parágrafo 4º da nossa Constituição, onde diz que as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, pessoal, nós temos aqui o item C de casa como gabarito da nossa questão. Mas olha mais comigo para a gente analisar todos os itens. Item D, realiza a polícia ostensiva. Falso, é polícia judiciária. A ostensiva vem na prevenção de delitos, a judiciária na repressão. Errado o item D. E o item E, podem exercer extraordinariamente o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, o que está falso, porque isso aqui é competência da Polícia Rodoviária Federal. Com isso, então, pessoal, resolvemos aqui 7 questões propostas para essa nossa aula, né, da Banca VUNESP, de modo que a gente entendeu ali a perspectiva de cobrança. E eu quero lembrar com vocês aquela segunda questão. Aquela segunda questão é uma grande maldade que a VUNESP fez em um concurso público até que recente, foi aqui em 2024, né, da Banca VUNESP para TJ São Paulo, escrevente judiciário. Cuidado com as perspectivas que foi indicada nessa segunda questão, não é algo do feitio da Banca VUNESP, mas pode vir a ser cobrado na sua prova. E aqui a gente conseguiu analisar diferentes tipos de questões da Banca VUNESP em que a gente conseguiu, assim, mapear o entendimento dela em provas de concurso público. Espero que você tenha conseguido compreender tudo aquilo que foi estabelecido do direito constitucional e também sobre o nosso
a investigação aqui da banca do nosso concurso público. Gostaria de pedir mais uma vez que você deixasse seu like aqui embaixo, tá, pessoal, no nosso vídeo, e também deixe o seu comentário e diz aí o que é que você achou dessa aula. É muito importante esse feedback para que tenhamos mais e mais conteúdo gratuito e de qualidade aqui para vocês no canal da Implacável Concursos. E também quero lhes convidar para fazer parte do grupo da Implacável Concursos dedicado ao seu concurso da GM Itatiba. Você pode, por meio do link que tem aqui embaixo, ter um número de telefone, você pode entrar no grupo de WhatsApp e assim receber informações, receber promoções e receber anúncios de aulas gratuitas como essa. É muito importante que você faça parte desse ecossistema da Implacável Concursos, pois eu garanto que você só vai ganhar. E antes de a gente encerrar nossa aula, eu quero mais uma vez deixar à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Tem dúvidas sobre o nosso conteúdo? Manda mensagem lá no meu direct que terei o maior prazer de lhe ajudar. Tudo bem? Bom, pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero encontrá-los outras vezes aqui no canal da Implacável Concursos. Por isso, eu peço o engajamento máximo desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Deixa o like, comenta aí embaixo o que é que achou. E a gente se encontra em outra oportunidade aqui na Implacável Concursos. Vamos juntos, pois juntos nós somos implacáveis. Valeu, pessoal!